que nós podemos fazer, né? Não é, é por isso que eu sempre falo que é por isso que não é todo mundo que entra no vestibular. Né? É, olha lá, vamos ver o que é. Felipe. Tem metade da sala, então. Foda, o povo não pode faltar de aula assim, não. É, não tem nem metade. Deixa eu abrir aqui, que eu quero ver outra coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver semana que vem. Ah, tirei o gato no pão, mas o pão não morreu. Dona Picaca admirou cê, do berro que o gato deu. Miau. Ah, semana que vem que monta a tabelinha e faz deslocamento de equilíbrio. Tá, tá dividido em 3 partes equilíbrio. O equilíbrio iônico, que vem na última, vem acho que na outra apostila. Hoje o equilíbrio, a introdução. E semana que vem a tabelinha. Então vamos embora. Bem devagarzinho, sem muito sexo, que a aula é simples, mas é muito importante. Tá? Bom, toda reação reversível. Professor, que é uma reação reversível? Professor, uma reação reversível é aquela reação que ocorre nos 2 sentidos. Normalmente, não quer dizer que isso seja obrigatório. Normalmente, no início, ele só põe o A e o B, que está aqui na esquerda. Mas tem alguns exercícios da FUVEST e da FEI e da Unicamp que ele já no início colocou o A, o B, o C e o D. Já colocou todo mundo aí. Mas o normal é que se coloque o A e o B. A gente já sabe pela cinética química que eles começam a se chocar, que as ligações vão quebrar, que eles vão atingir o complexo ativado, aí eles vão começar a formar o C e o D, só que como a reação é reversível, o C e o D começa a formar o A e o B. Até onde vai isso, professor? Até onde a gente atinge o que a química chama de equilíbrio químico, que é onde as substâncias coexistem, olha que chique, né? Coexistem dinamicamente. Não é uma coisa estática. O que quer dizer, professor? Que o A e B continua formando C e D, que o C e D continua formando A e B. É uma coisa dinâmica. Dinâmica! A Juliana aí! A Juliana aí! Fala, Gazão. Aê, Juliana! Primeira coisa importante para a parte teórica, como é que a gente pode identificar que o equilíbrio foi atingido? Existem 2 coisas que dizem para nós que o equilíbrio químico foi atingido. Primeiro, Você tá bem, Glass? tô. Quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Então, nessa situação que eu coloquei o A e B, no início nós temos só a velocidade direta. Então, no início, a velocidade inversa é 0, porque eu não coloquei o C e o D. Mas, com o passar do tempo, vai surgindo a reação inversa. E aí, a hora que a velocidade da reação inversa for igual à velocidade da reação direta,
o equilíbrio foi atingido. Então, esse é o primeiro indicativo de que o equilíbrio foi atingido. Agora, o gráfico é fácil de ver. A velocidade da reação direta no início é grande. A velocidade da reação inversa no início é zero. Aí a velocidade direta começa a diminuir, a inversa aumentar. E aqui é o que a gente chama de instante de equilíbrio, que é o tempo em que o equilíbrio foi atingido. Outro indicativo é a concentração. A partir do momento em que as concentrações ficaram constantes, o equilíbrio foi atingido. Então perceba aqui, é só uma coisa genérica aqui, que a partir desse instante, a concentração do reagente e do produto ficaram constantes. Por que que os reagentes estão diminuindo e os produtos estão aumentando, professor? Lembre que lá no início a gente pôs o A e o B. Portanto, os reagentes vão diminuir e os produtos começam a aumentar. Aí os produtos começam a formar os reagentes, porque a reação é reversível, só que forma numa velocidade bem menor, até elas se igualarem. Tem casos, por exemplo, que isso aqui vem aqui para cima. Depende aí da reação, depende dos coeficientes, depende de uma série de coisas. Mas o importante é entender que, a partir do momento que essas concentrações em mol por litro ficaram constantes, o equilíbrio foi atingido. Cai além de conta, cai teoria. Então é importante estudar teoria também. Olha lá, dá para vocês verem isso aqui que apareceu na minha tela? Alô? 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 Vocês conseguem ver esse cantinho direito embaixo? Acho que não. Não? Deixa eu mostrar para vocês então. Isso aqui faz o quê? Uns 2 anos que montaram. É nossa turma de formatura. Aliás, na verdade, na época, essa turma inteira quase que passou todos os anos juntos. Porque quase nunca mudava a sala. Lá na Escola Estadual Bento de Abreu, em Araraquara. Aqui eles montaram o grupo, tem uns 2, 3 anos. Tá? Há 41 anos faz. Porque isso aí foi assim, né? Foi bem depois da Santa Ceia e tal. Aqui a gente só esconde. Esses 41 é só meio escondido, tá? Não é uma Pra coisa. você, 41 anos não é nada, né, Glésio? Não. Ô, Gliso, fiquei sabendo que seu professor de matemática era Pitágoras. Antes dele ainda. Foi anterior a Você ele. deu aula pra ele, né, Glésio? Sócrates era diretor. Boa. Boa. Não, ele fazia parte do nosso convívio. Galileu, bom. Vamos embora. Arquimedes. Ai, caralho. Vamos embora. Um número muito importante para as indústrias é a constante de equilíbrio. Esse valor é muito importante, seja o KC ou o KP, tanto faz. Tá? É um número importante para as indústrias, porque elas indicam a velocidade que uma reação atinge, a porcentagem de rendimento. Tem um monte de coisa que o K é importante para o cálculo de indústrias farmacêuticas, etc. E esse K é sempre produtos sobre reagentes. Existem 2 cálculos. O KC, que é em função das concentrações,
Aonde no cálculo não entram sólidos? Aonde no cálculo não entram sólidos? Aonde no cálculo não entram sólidos? Capetas é em função das pressões parciais dos gases. Portanto, logo, porém, todavia, só entram gases. Então, para o KC, não entra sólido. Para o KP, não é, só entra gás. E lembre do produto sobre reagentes. Antes de qualquer conta, a gente tem que aprender a montar a expressão do KC e do KP. Depois nós vamos fazer conta. A aula de hoje, as contas são simples. Porque na aula de hoje, ele dá para nós tudo já pronto no equilíbrio. A aula da semana que vem, que é da tabelinha, eu quero ver esse povo fazer prova, velho. Primeiro, que eu não tirei nenhuma questão da internet. Segundo, que a parte de equilíbrio tá porreta de difícil. Porque todos eu pus tabelinha. Todos vai ter que saber muito para fazer. Então, eu quero ver o que esse povo vai fazer, achando que vai achar na internet aí. É que nem do segundo ano de matemática. Eu peguei 2 questões em que o item B dependia do item A, o item C dependia do item A, e não era da internet. E tinha que saber fazer. Então, eu peguei duas questões que valiam, acho que 8 pontos, 7 pontos. Portanto, por isso que a média da sala foi 5, 5,5. Então, vai ter que assistir a aula, gente. Precisa avisar o povo aí. Senão, vai sentar na mandioca. Então você gosta de sentar na mandioca, galera. Eu Esse adoro. papo torto, isso aí. Eu adoro, tá? Não fale assim, Moreira. Sentar na mandioca é uma coisa muito boa. Vamos lá. E descascar a mandioca, Moreira? Olha quem tá chegando, velho! Olha quem tá chegando, velho! Libarde, velho! Santo Deus! Igão, é para vocês terem visto, sim, tá? Só que eu tô detalhando muito mais. Eu tô detalhando bastante, né? Porque eu não gosto. A apostila de segundo ano, ela é meio... Você tem que botar bastante teoria em cima, tá? Bastante teoria em cima. Não pode ser uma coisa que você vê superficialmente. Então, você tem que ver a teoria e ler a teoria e aprofundar a teoria. Estou só vendo os comentários. Né? Vamos lá. Então, aqui, gente, para calcular o KC, tá? Entra todo mundo menos sólido. Então, não entram sólidos. Só, como todo mundo é gasoso, então você vai lá, produto sobre reagentes, NH3 ao quadrado, concentração, N2 elevado a 1, H2 elevado ao cubo. Não pode esquecer que aqui não é mais. Um erro comum que eu vejo em prova é o cara pôr mais aqui. Não é mais aqui. É que nem quando você faz a constante, a equação da velocidade instantânea. Não é mais. É vezes. E aí o KP também vai entrar todo mundo. Então, é pressão do NH3 ao quadrado. Pressão do N2 elevado a 1. Pressão do H2 elevado ao cubo. Já para de baixo, que eu inventei, só para a gente ficar com a coisa didática. E vocês estão vendo que eu coloquei bastante coisa de teoria, para vocês terem pelo menos uma base legal. Então, aqui temos um sólido, um aquoso e um gasoso. Ou seja, para o KP, não entra o sólido.
só não entra sólido. Certo? Viu, Glésio? Por que Eu no sei, KP... não tem o PB aqui. Ah, tá. Tá, eu já vi já. Que aqui é acusa, agora que eu vi. É como eu sempre Calma, falo. Glésio, calma. Não, é que eu tinha acabado de ver, Moreira. Foi nesse momento que eu vi. É que eu sempre falo para vocês, não dá tempo de revisar. Então, na hora que eu estou explicando, é que eu estou vendo se está certo ou errado. Eu vou escrevendo, velho. Escrevendo. Vamos lá. Então, concentração de C é o Q. Bom, concentração de B elevado a 1. E para o KP, como aqui é aquoso, não entra o PB. Então, o PB não vai entrar, só vai entrar a substância gasosa, que é o C. Muito obrigado por avisar, Moreira, e alguém mais que avisou aqui também. Tá? O B entrou aí, se é gasoso. Não, o B não entra mesmo, Vinícius. O B, por que o B entra no KC? Porque no KC só não entra sólido, Igão. Só o sólido que não pode. Sexo, Moreira. Sexo, Igão. Então, não esqueçam de tirar o B aí, que está incorreto. Valeu, Moreira. Certo, galera? Boa! Certo, não tô falando que tá passando um carro aqui do ovo, sei lá, carro tá uma barulheira. Igão, você entendeu a simplificação que eu fiz lá, Igão? Que eu só simplifiquei e multipliquei em cruz. Ah, tá. Então, beleza. Sexo. Boa. Vamos embora. Então, aqui, gente, nessa aula, além da parte teórica, todos os exercícios de cálculo, ele já te dá tudo no equilíbrio. Que não vai ser assim na aula que vem. Tá? Então, quando eu tenho tudo no equilíbrio, é só montar a fórmula e substituir. Qual é o exercício mais importante, professor? O do gráfico. Onde você tem que tirar os dados do gráfico. Não tenha dúvida. Então, vamos lá. Olha que bonitinho o gráfico, gente. Então, aqui, por exemplo, quando você vai calcular o KC para essa reação, você vai trabalhar com os valores a partir do instante em que o equilíbrio foi atingido. Então, você vai tirar os dados lá depois que o equilíbrio foi atingido. Então, por exemplo, aqui do NO2 seria 0,12 e do N2O4 0,04. Ok? Vamos ver o que estão perguntando. Vamos ver. Cadê a NTC? Gosta dessa porra, hein? Sim, mas não é que ele gosta, não. É que é importante ver. Pra caralho. Todo mundo cobra isso. Desde o Enem até o Unesp, Unicamp, FUVEST, FORREST, PICA-TEST. É que o cara de física ele é meio desbalanceado, viu, Igor? O cara ele não tem muita noção. Você vê na sala de aula, ele põe 6, 7. Às vezes, ele é meio desbalanceado. O cara de Mas esse de química, física aí são 4 aulas num só. Daí tá fazendo 10 É, exercícios por não aula. é de potência, Igão, é de energia, mano. Ele aham. vai, tipo, tem o 44 até o 47. Aí já Ah, colocou tá. tudo como se fosse um só. Perfeito. Agora, o de química, na sala de aula, ele é legal pra caralho. Porque ele põe pouco exercício e é bom isso. Porque dá pra gente fazer extra quando sobra tempo. Dá para explicar legal a teoria quando precisa. Olha, chega a chorar. Tá poético, hein, Moreira? Eu Nossa, sempre. tá poético pra caralho, hein, Moreira? Ô, meu. Olha os frascos, velho. Muito lindo. Vamos ver um de gráficozinho. Tá poético, hein, Moreira? Poeta do Paraguai. Igor também não perdeu a chance, né? Caralho. Vamos lá.
Exercício 2 é mais uma leitura, tá? É mais uma leitura. Já vou comentar isso para a aula que vem. Para a aula que vem. Quando você tem uma reação e ele coloca esse ΔH positivo, já falei isso, mas vou falar de novo, significa que a reação direta é endotérmica, porque o ΔH é positivo. Então, esse ΔH que ele dá é sempre da reação direta e a inversa será exo! E a inversa será exo! Bora. Então, isso a gente vai usar só lá no deslocamento de equilíbrio, tá? Então, aqui, cuidado, tá? Esse é um gráficozinho de concentração. Então, temos aqui o instante em que foi atingido o equilíbrio. Tá? Temos também, óbvio, que o que está diminuindo é o que ele colocou no frasco, que é o CaCO-Cl2. Tá? E o que está aumentando são os que estão sendo formados. Tá? Então, ele fala lá que a curva 2 representa as concentrações de CO quanto a de Cl2, sim. Tá? Na verdade, é super simples, tá? Só a 2 que é falso, porque o gráfico de velocidade seria desse jeito, tá? As velocidades seriam iguais no instante T2, que é o instante que foi atingido o equilíbrio, o instante. No tempo T3, o sistema já alcançou o equilíbrio, sim. No tempo T1, a velocidade da reação direta é menor. Ah, não foi atingido o equilíbrio ainda. Tá? Então, no instante T1, a velocidade da reação direta, tá, é maior que a velocidade da reação inversa. Então, ele está falando que é menor, está errado. Então, a gente sabe pelo gráfico de velocidade. Na verdade, essa primeira aula é só teórica mesmo. Tá? É só teórica. O que vai ter cálculo é na outra aula. E o que vai ser importante mesmo é na aula que vem. Então, aqui, por exemplo, nós temos um cálculozinho e ele dá o gráfico, né? Então, ele fala lá que ele colocou 8 mols no recipiente de 5 litros. Não é mol por litro o gráfico ainda. Aí, deu a reação de dissociação da amônia, que cai mais do que o valor do real. Sabendo que a variação da quantidade de mols está colocada no gráfico. Então, está aqui do gráfico, você tira as quantidades de mols do equilíbrio. Então, você tem aqui a quantidade de mol do equilíbrio, que é do H2. No H2. Então, no H2 eu tenho 6 mols no equilíbrio. Do NH3 eu tenho 4 mols no equilíbrio. E do N2 eu tenho 2 mols no equilíbrio. Então, muito importante entender que nessa aula ele está me dando tudo já no equilíbrio. Só tome cuidado que não está em mol por litro. Então, você tem que dividir tudo por 5, né? Para ficar em mol por litro. E tem uma coisa aqui que ele erra. Tudo bem que ele erra porque é um teste, mas eu, se estivesse resolvendo, não faria o que o estagiário fez. Eu faria isso aqui que eu fiz aqui, que eu mostrei como é que é certo. Tá? Então, você vem aqui e faz análise dimensional. Ah, mas é um teste, e daí? Se você não faz um teste, você acaba esquecendo de fazer uma prova escrita. Barulho do caralho. Então, tem que fazer análise dimensional. Porque o K pode ter unidades ou pode não ter.
Eu tenho que fazer para saber. Tem reação que o K não tem unidades. Tem reação que o K tem unidades. Então, tem que colocar aqui as unidades e fazer o que a gente chama de análise dimensional. E aí, esse K vai sobrar aqui mol ao quadrado por litro ao quadrado. Então, presta atenção. Ah, mas era teste. Tudo bem que era teste. Tá? Tudo bem que era teste. Um exercício de KP, né? Onde ele dá o KP. Ele fala que o KP... Aqui acho que é KP que ele deu aqui, se eu não me engano. Ah, biscate da tia Joana. Era linda. É, KP. Isso. Então, aqui é KP, né? Esse valor aqui é de capetes. Capetes, 0,2. Capetes. Aí ele vai, deu as pressões do CH4, do H2O e do H2. Como todos são gasosos, todos vão entrar no cálculo. Então, Kp é a pressão do CO, pressão do H2 ao cubo, pressão do CH4, pressão do H2O. Na verdade, é só uma substituição. O Kp ele deu, pressão do H2 ele deu, pressão do CH4 ele deu e do H2O também. É só multiplicar em cruz aí, bonitinho. E a 3 aí é um estilo Fulvestre, não sei de onde é, mas não preciso nem falar de onde é. Mas é bem estilo deles mesmo, tá? É aquele famoso estilo de cálculo, apesar de não ser difícil, né? Assim como aquele de matriz também não era. É um exercício só de você saber montar a expressão do K, tá? Então, ele falou que na reação 1 o K é 67, na reação 2 o K é 490, e ele quer o K da reação 3. Então, primeiro eu montei a expressão para o K1. Então, a expressão para o K1 não entrou o óxido de cobalto, 2. Na expressão 2, não entrou também, porque é sólido, ok? Não entrou o cobalto sólido, não entrou o cobalto sólido. Então, é por isso que não entrou. Na expressão 3, então vai ser CO2, H2, CO gasoso, H2O. E aí, na verdade, é só você olhar, sem muitas delongas, né? Olhar as duas formas. Com o que ele deu, não precisa nem ficar isolando. É só olhar, gente. Tá? Ó, CO2 sobre CO é 490. Está aqui. E H2 sobre H2O é o inverso disso aqui. Não é 1 sobre 67. É exatamente o inverso disso. Se eu inverter, vai ficar 1 sobre 67. Então, não era aquele exercício da FUVEST extremamente complicado. Não. Até que era tranquilo.